os irmãos que Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Amém? Então olhe para essa pessoa bonita que Deus colocou do seu lado, porque sempre Deus coloca a cada culto uma pessoa muito bonita do nosso lado. Já percebeu aí? Então dá uma olhadinha para ela e diga assim: Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga assim: você não vai sair com fome. Diga assim: pode encher a barriga, porque nessa manhã tem pão de Deus para o seu coração. Amém? Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Consegue me ouvir bem daí? Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Ontem da tarde para a noite separei um tempo. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. E lá em casa, pedindo a Deus orientação sobre o que compartilhar com os irmãos, eu me senti direcionado pelo Espírito para estudar esse texto, para compartilhar com vocês. E eu não tenho dúvida alguma de que se nós nessa manhã abrirmos o nosso coração e ficarmos atentos para tudo aquilo que Deus quer nos falar, eu tenho certeza que nós sairemos daqui abençoados no nome de Jesus. Não é pelo jeito que eu falo, não é pela minha eloquência, não é pela minha inteligência, mas nós seremos abençoados nessa manhã pelo Espírito do Senhor que está conosco aqui e que vai direcionar o nosso coração. Amém? Marcos capítulo 8, a partir do versículo de número 22, a santa palavra diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes impôs as mãos dos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós te damos nessa manhã pela tua palavra, que ela é poderosa, ela é eficaz, ela é suficiente para nos abençoar nessa manhã. Não precisamos, ó Deus, de mais nada a não ser ouvi-la, a não ser recebê-la com fé em nosso coração, a não ser acolhê-la com carinho, Senhor, nessa manhã, e buscarmos por todos os meios vivê-la em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo e dá-nos uma boa palavra, porque nós de nós mesmos não temos nada para compartilhar se o teu Espírito nessa manhã não cooperar. Por isso, ó Deus, eu te digo nessa manhã, Pai querido, que eu estou em tuas mãos, tua igreja está em tuas mãos. Fala, ó Deus, mansa e suavemente, pois nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesse tempo. Isso é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela narra a história de algumas curas de pessoas que tinham cegueira. Você conhece as Escrituras, você é um estudante da palavra de Deus, e eu quero crer que nessa hora algumas histórias bíblicas têm chegado ao seu coração. A
Assim como chegou no meu quando eu estudava esse texto. Em Mateus capítulo 9, não precisa abrir, do verso 27 até o verso 31, a Bíblia conta a história de 2 cegos. E no texto sagrado, estes cegos, eles estão seguindo a Jesus, e isso me chamou muita atenção, porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava caminhando e esses 2 cegos estavam seguindo a Jesus. E o que me chamou a atenção nesse primeiro texto é que, como seguir alguém estando na condição de cego? Só sendo uma pessoa como Jesus, só sendo o próprio Filho de Deus, para nos atrair de tal forma como atraiu estes 2 cegos, e deu condições a ele, não sei como, o texto não nos dá detalhes, mas o texto vai dizer que esses 2 cegos, eles estavam seguindo a Jesus. E aqui em Mateus capítulo 9, nesse texto desses 2 cegos, aqui estão os cegos desobedientes. Pastor, os cegos desobedientes? Sim, é muito interessante esse texto, porque Jesus vai curá-los, e quando Jesus os cura, Jesus disse o seguinte: não contem nada do que aconteceu a ninguém. E o que foi que os cegos fizeram? Exatamente o contrário. Eles saíram dali espalhando aquela notícia, dizendo que haviam sido curados, dizendo que o Filho de Deus havia tocado neles e que agora aqueles que eram cegos podiam enxergar. Mas outras histórias que nós podemos encontrar nas Escrituras a respeito de pessoas que eram cegas, encontramos em Marcos capítulo de número 10, do verso 46 até o verso 52, e aqui nós encontramos a cura do cego insistente. Existem pessoas, irmãos, que insistentemente buscam pela presença do Senhor. A Bíblia vai nos falar a respeito daquela viúva que tinha uma causa na mão do juiz, que buscava aquele juiz insistentemente. Aonde ela encontrava aquele juiz, ela buscava por todos os meios falar com ele, dizendo: julga a minha causa. E o centro desse texto vai falar a respeito de oração, e nesse texto vai falar do dever de orar sempre, sem esmorecer. Mas esse cego de Marcos 10 é o cego insistente, porque diante das intimidações e das dificuldades, ele grita o mais alto possível dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que é interessante desse texto, desse cego, é que a cura gerada na vida dele, não somente trouxe alegria, mas uma gratidão muito grande, que o fez transformar em um discípulo de Jesus. Por quê? Porque o texto vai dizer que agora, aquele que era cego, esse cego insistente, ele agora passa a seguir a Jesus estrada afora. Isso fala muito ao nosso coração, irmãos. O quanto você é grato a Deus nessa manhã. A Bíblia diz que aquele a quem muito é perdoado, muito amor tem ao Senhor. Aquela mulher que quebra o vaso de alabastro e derrama aquele perfume precioso nos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela é criticada pelo tamanho do amor, pelo tamanho da devoção, e isso vai denunciar dentro do coração daquela mulher o tamanho da gratidão que ela tinha. E eu pergunto nessa manhã para nós: qual é o tamanho da nossa gratidão? O que foi que Deus operou em nossa vida? Da onde foi que Deus nos livrou? A Bíblia nos diz que Deus nos livrou da morte, nos tirou do reino das trevas, nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu pergunto nessa manhã: qual é o tamanho da nossa gratidão? E eu me arrisco a dizer, irmãos, que talvez alguém que nos escuta nessa manhã, talvez no culto presencial ou online, possa até dizer que tem uma gratidão muito grande, mas não demonstra isso com suas atitudes. A mulher derramou, quebrou aquele vaso de alabastro, aquele perfume preciosíssimo, que custava aproximadamente 1 ano de trabalho. Ela derramou sobre os pés do Senhor, como um sinal da sua gratidão. Mas o que eu quero falar nessa manhã, irmãos, é sobre a devoção desse cego insistente.
a devoção dele, o respeito dele, a admiração dele e a gratidão dele, que o fez agora, vamos dizer assim, abandonar a sua vida para seguir os passos de nosso Senhor Jesus. Ainda um outro texto que fala a respeito de cura de pessoas que eram cegas, nós encontramos em João capítulo de número 9, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Jesus cura um cego de nascença, alguém que ao nascer, já nasceu com essa deficiência, não podia enxergar. E o que é interessante é que na cura desse cego de nascença, Jesus ele usa saliva, usa um pouco de terra, faz um pouco de lodo, aplica nos olhos daquele homem e manda com que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Aqui, irmãos, o contrário dos dois cegos iniciais que eram desobedientes, é o cego obediente, porque ele obedece categoricamente, rigorosamente as orientações do Senhor Jesus. Depois de receber os seus olhos a aplicação daquele lodo, daquela lama que foi feita, Jesus disse para aquele homem: vá até o tanque de Siloé e se lave. E o texto vai dizer que após se lavar, ele começa a enxergar. E o que me chama a atenção também nesse texto é que, além de ser obediente, ele é uma pessoa que começa a declarar o seu testemunho para todas as pessoas a qual ele tem oportunidade. Uma das coisas que nós precisamos resgatar, irmãos, na nossa vida de igreja como pessoa, é o testemunho daquilo que Deus tem feito pela nossa vida. Irmãos, se eu fosse dar aqui a oportunidade para falar para a Gesiane, para o Edson, para o Ronaldo, para os irmãos que estão aqui nessa manhã, certamente nós teríamos muitas coisas para dizer já do dia de hoje. Você quer um exemplo? Quantos aqui já acordaram nessa manhã? Levante sua mão. Você sabia que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade? Você sabia que muitas pessoas estão agora ao redor de alguém que dormiu ontem à noite e não acordou? Quantos podem me ver nessa manhã? Levante sua mão. Muitas pessoas perderam sua visão de ontem para cá por alguma coisa, por algum glaucoma, por alguma circunstância, por alguma cegueira, por alguma diabetes. Nós recebemos a oportunidade de poder enxergar mais um dia. E tantas coisas hoje que eu poderia falar que podem gerar gratidão no nosso coração e gerar testemunhos para outros. Mas o que me impressiona e muitas vezes me entristece é que nós perdemos a oportunidade de falar para as pessoas aquilo que Deus tem feito. E esse cego em particular, ele é um cego que ele não está conformado em ficar calado. O que Deus operou na vida dele foi algo muito grandioso. E ele não quer fazer outra coisa agora, a não ser anunciar, dizer, testemunhar aquilo que Jesus fez na vida dele. Agora, no texto que nós acabamos de ler, de Marcos, capítulo de número 8, irmãos, nós vamos perceber que o texto vai relatar a história também de um outro cego. Um cego que vai em busca de Jesus em uma aldeia chamada Betsaida. Como é o nome da aldeia? Como é o nome da aldeia? Betsaida. Betsaida, irmãos, em hebraico quer dizer casa da pesca. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro, André, seu irmão, e Filipe, eles eram oriundos de Betsaida. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 44, a Bíblia vai nos dizer que esses três homens, eles eram habitantes dessa aldeia chamada Betsaida. E eu queria fazer uma relação porque Betsaida quer dizer casa da pesca, e nós estamos aqui diante de alguns pescadores, no caso aqui, de André e seu irmão Pedro, que eram pescadores profissionais. Mas Betsaida também me chama muita atenção, irmãos, porque Betsaida é um lugar de incredulidade e de rejeição do Evangelho. Você sabia disso? Betsaida é um lugar de muita incredulidade e de rejeição do Evangelho. E eu queria convidá-los nessa hora para lermos juntos Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo 10,
do verso 13 até o verso 14, olha o que a Bíblia vai falar dessa cidade chamada Betsaida. Lucas 10, 13 e 14. Diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizera, há muito tempo que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. A cidade de Betsaida era uma cidade que, apesar de ter visto muitos milagres operados pelo Senhor Jesus, era uma cidade que não se arrependia, era uma cidade que não se convertia, era uma cidade que não se dobrava aos pés do Senhor Jesus por completo. Claro que havia conversões, claro que havia pessoas tementes ali naquele lugar, mas era uma cidade de incredulidade, era uma cidade que rejeitava o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas também, irmãos, como nós vimos aqui agora, era uma cidade onde foram operados muitos, mas muitos milagres. Betsaida, irmãos, é o local do encontro de Jesus e o cego, que sequer sabemos o seu nome. É interessante porque muitas ou alguns personagens que nós encontramos nas Escrituras, a Bíblia não declara o seu nome, como no caso desse cego, o nome dele não é declarado. Nós não sabemos a sua origem, não sabemos se ele tinha família, no sentido de uma família nuclear, se ele era casado, se ele tinha filhos. Nós não conhecemos muito a respeito desse cego, mas o verso de número 22, que nos chama muita atenção, vai dizer que esse cego foi trazido até o Senhor Jesus, para que Jesus pudesse então tocar nele. E quando eu estudava de ontem, início da noite, para mais tarde um pouco, algumas coisas vieram no meu coração diante desse texto. Espiritualmente falando, essa é a nossa nobre missão. Nós fomos levantados por Deus para trazer pessoas sem Cristo, e as pessoas sem Cristo são cegos espirituais, para que eles possam então conhecer o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo de número 4, eu queria ler esse texto, e eu não vou me deter muito aqui, talvez não haja tempo para você acompanhar. 2 Coríntios, capítulo de número 4, nos versos 3 e 4, olha o que diz o texto: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, espiritualmente falando, o mundo está cego, as pessoas estão cegas, as pessoas estão sem Deus, sem paz e sem salvação, e nós estamos aqui, e nós temos uma nobre missão, e nós fomos chamados pelo Senhor para conduzi-los até a presença de Jesus. E nós nessa manhã nós temos duas opções: dizer sim ou dizer não para esse chamado que Deus colocou diante de nós. Nós temos muitas oportunidades, irmãos, para denunciar o amor de Deus. Nós temos muitas oportunidades para anunciar o amor de Cristo. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, irmãos, Deus nos usará. Precisamos ter noção real do chamado que Deus colocou em nossas mãos, de sermos embaixadores, de sermos representantes do seu reino. Pastor, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia, ele disse isso para Deus: eu sou pesado de língua, eu não sei falar, como é que eu vou falar diante do povo? Aí Deus levanta um intérprete, seu irmão Arão, que vai ajudá-lo no momento da comunicação. Irmãos,
Creiam nisso que eu estou lhe falando. Quando nós falamos pelo Espírito, é o céu que fala através de nós. Quando nós falamos em nome de Jesus, é o céu que fala através da nossa vida. E nós não devemos temer, nós precisamos ter ousadia, irmãos, para falar. A igreja de hoje é uma igreja, irmãos, que não tem mais o mesmo fervor da igreja de talvez de 25 anos atrás. E não tomem isso como uma crítica. E eu já falei isso aqui na igreja. Todo domingo, há 25 anos atrás, quando eu fazia parte da igreja a qual meu sogro, ele foi pastor por 26 anos, todo domingo, João Paulo, 3 horas da tarde, nós estávamos no meio da rua, na casa de um crente, sol quente, truando, calor terrível, uma caixinha de som, um irmãozinho tocando guitarra, cantando os hinos da harpa, e alguém ali gritando, anunciando, denunciando o amor de Jesus Cristo para o mundo. Mas nós estamos, irmãos, esquecendo desse chamado que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não podemos, irmãos, ser negligentes com relação a isso. E talvez hoje pela manhã Deus nos trouxe para que nós possamos fazer um conserto dessa área da nossa vida. Talvez essa área da nossa vida, ela está debilitada, precisando da graça do Senhor nessa manhã, para que nós possamos então nos ajustar com aquilo que Deus espera, irmãos, em cada um de nós. Porque eu repito, o mundo está cego, o mundo está cheio de cegos espirituais, e nós temos a oportunidade de levar essas pessoas ao Senhor Jesus. O texto sagrado nos diz que levaram o cego até Jesus, e o que é interessante é que o texto vai dizer que o objetivo desses homens que levaram esse cego era para que Jesus pudesse tocar nele. O texto vai dizer: levaram com o intuito de que Jesus tocasse nele. Já era, irmão, sabido de muitos que se Jesus tocasse em alguém, algo extraordinário acontecia. Jesus tocou no leproso, Mateus capítulo 8, versos 1 e 3. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, a sua hemorragia foi estancada na mesma hora. Lucas capítulo 8, verso 43 até o verso de número 48. O leproso, ele é purificado. A mulher do fluxo de sangue, ela tem a sua hemorragia estancada. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele é especial. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é poderoso. Irmãos, um toque em Jesus, ou um toque de Jesus em nós, é algo que vai mudar a nossa vida de forma profunda. Nós jamais seremos os mesmos. Se nós recebermos em nossa vida esse toque de Deus, a nossa vida será profundamente transformada. E o que me chama aqui a atenção nesse texto é que aqueles homens queriam que Jesus pudesse então tocar nele. No verso de número 23, o texto vai dizer, desse texto de Marcos capítulo 8 que nós estamos estudando, o texto vai dizer que o cego é conduzido pela mão por Jesus para fora da aldeia de Betsaida. Vocês percebem isso no texto? Irmãos, toda vida que você lê o texto com atenção, perceba os detalhes do texto, questione o texto, procure entender o que o texto está querendo falar, porque há muita coisa interessante. Porque o texto vai dizer, como eu acabei de dizer agora, que Jesus pega na mão daquele cego e sai levando o cego de dentro de Betsaida para fora de Betsaida. E eu pergunto nessa manhã, por que Jesus faz isso? Algumas coisas vieram ao meu coração. O motivo de Jesus tirar aquele homem de Betsaida, ou os motivos, são simples. Como eu havia dito, aquele ambiente, irmãos, era um ambiente de incredulidade. E nós conseguimos perceber, irmãos, que as pessoas incrédulas, elas não são dignas de ver aquilo que Deus faz. Elas não são dignas de ser testemunhas daquilo que Deus opera na vida das pessoas. No caso de Jairo, nós conhecemos muito bem a história. O milagre que Jesus opera na vida daquela menina que tinha 12 anos não foi visto por todos.
a Bíblia vai dizer que a casa de Jairo estava repleta de pessoas, mulheres que choravam, pessoas que estavam angustiadas. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que antes mesmo de Jesus chegar na casa de Jairo, a notícia havia chegado que aquela menina havia morrido. O desespero estava dentro daquela casa, a angústia estava habitando aquela casa, as pessoas estavam chorando, mas as pessoas que estavam ali, elas eram incrédulas. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na casa de Jairo e diz que a menina não morreu, que a menina estava dormindo, o que foi que as pessoas fizeram? As pessoas começaram a rir, as pessoas começaram a zombar de Jesus, e Jesus, como um sinal para indicar realmente que a incredulidade não é algo que lhe agrada, o que é que Jesus faz? Ele entra dentro do quarto da menina com quem? O pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago e João. São as únicas pessoas que entram dentro daquele quarto. Sabe por quê? Porque eram pessoas de fé, eram pessoas que criam em Deus, eram pessoas que temiam a Deus. Então entenda e perceba nesse texto que a incredulidade é uma barreira para que muitas vezes, muitas pessoas não vejam o milagre de Deus acontecer em sua família, na sua própria vida. Vem muitas vezes à igreja, diz que crê com a boca, mas não crê dentro do coração. É por isso que o profeta Isaías vai dizer: esse povo, ele me honra com seus lábios, mas o seu coração, ele está distante de mim. São pessoas que dizem que creem em Jesus, mas que as suas atitudes denunciam que elas não creem em Jesus, que elas não temem a Deus. Um outro texto aqui muito interessante, que eu acho, a respeito daquilo que nós estamos comentando aqui, melhor dizendo, irmãos, outro motivo porque Jesus conduziu o cego para fora da aldeia. O primeiro foi a incredulidade, o segundo foi a forma como Jesus realizou aquele milagre. Irmãos, os incrédulos, eles são pessoas zombadoras, eles são pessoas que não temem a Deus. E o que eu acho aqui interessante é que as Escrituras vão dizer que Jesus, irmãos, ele aplicou saliva nos olhos daquele homem e depois impôs as suas mãos. Provavelmente, irmãos, essa ação poderia gerar não somente um ambiente de incredulidade que já estava estabelecido, mas também um ambiente de zombaria. Imagine Jesus, o Filho de Deus, estendendo suas mãos sobre a vida de alguém, pegando saliva, colocando nos olhos daquele homem. Imagine as pessoas ali naquele ambiente, como elas iriam reagir. Elas já eram incrédulas e com certeza o ambiente de zombaria iria se estabelecer. E a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Então Jesus, ele está preocupado em preparar um ambiente, não somente para que aquele cego pudesse ser curado, mas também para que o nome de Jesus pudesse ser glorificado com toda a reverência. É por isso que muitas vezes as pessoas não sabem se comportar no culto, caminham de um lado para o outro, dá sede, dá vontade de ir no banheiro, não tem um comportamento reverente diante de Deus. E aí, eu queria lembrar aqui de uma história, Ronaldo, que eu lembrei. O pastor começou a perceber, Edson, que as pessoas se levantavam muito e iam no banheiro, né? E aí chegaram para o pastor e disseram: pastor, rapaz, está horrível, o banheiro não para, é gente todo tempo, gente entrando dentro do banheiro, todo tempo gente entrando dentro do banheiro. Não, tá certo, nós vamos resolver o problema. Aí botaram uma plaquinha na porta do banheiro, né? Preço para usar o banheiro, R$5. Pronto, passou a vontade de ir no banheiro das pessoas. Às vezes, irmãos, o ambiente de incredulidade, ele é um ambiente onde as pessoas não respeitam, onde as pessoas não temem o Senhor. Muitas vezes com o seu comportamento, estão no ambiente, mas o seu coração não estão ali diante de Deus. Elas às vezes levantam a mão na hora do louvor, mas estão pensando em tantas outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus e com as coisas espirituais. Então os motivos que levaram Jesus a tirar
Aquele homem que nós não sabemos o nome, eu repito, daquele lugar chamado Betsaida, era porque ali havia incredulidade e havia também muita zombaria. O texto diz que Jesus perguntou se aquele homem estava vendo. E nos versos 24 e 25, o que vamos perceber, irmãos, é que o processo de cura daquele homem aconteceu pelo menos em duas etapas. Primeiro, o cego vê os homens como árvores. O que é que Jesus faz? Ele aplica saliva nos olhos do homem, coloca as suas mãos sobre o homem e pergunta: você está vendo alguma coisa? E a resposta do cego é o seguinte: eu estou conseguindo ver algo. Eu consigo ver os homens como árvores. Eu não consigo ver de forma definida, eu não consigo ver de forma clara, mas eu já estou vendo alguma coisa. E Deus falou muito ao meu coração. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Isso significa que, às vezes, a nossa leitura de vida está distorcida e muito longe da realidade. O que aquele homem estava vendo eram os homens que passavam para lá e para cá, mas ele conseguia enxergar naquele momento, com a sua visão distorcida, que aqueles homens pareciam como árvores. E o que Deus trouxe ao meu coração quando eu orava e buscava o Senhor para compartilhar algo nessa manhã, é que às vezes nós olhamos para o mundo e para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor com a visão distorcida. E eu queria falar um pouquinho hoje, nessa manhã, de dentro da nossa casa. Às vezes nós olhamos para a nossa família como algo problemático e totalmente desgastante. Há homens que não têm prazer de voltar para casa no final do expediente. Há mulheres que não suportam quando o marido chega do trabalho. Há filhos que há um temor terrível porque o pai chegou, ele é violento, ele é alguém truculento, ele é alguém que não traz paz para o ambiente. E quando nós olhamos para esse tipo de ambiente, nos parece uma visão distorcida daquilo que Deus tem para a família. É ou não é, irmão? Sim. É uma visão distorcida daquilo que Deus quer para a família, daquilo que Deus projetou para a família. E aí eu queria dizer algo para os irmãos aqui para a gente poder pensar. Essa visão distorcida que a gente tem, ela não reflete a realidade, pois a família, irmãos, ela é uma dádiva de Deus. Você está perto aí da sua família? Amém? Então diga assim para a sua família, se é sua esposa, se é seus filhos, diga: a nossa família é uma dádiva de Deus. A nossa família, ela é um presente de Deus. Independente dos problemas que a nossa família possa ter, a nossa família é uma dádiva de Deus. Quem aqui, irmãos, tem problema na família? Levante a mão. Todo mundo aqui, todos nós temos problemas na nossa família. Mas a nossa família, ela é uma dádiva de Deus. E às vezes nós olhamos para a nossa família a partir da perspectiva dos problemas que ela enfrenta, ou que os membros da nossa família enfrentam. E aí Deus trouxe algumas coisas que eu escrevi ontem. O problema, irmãos, não é o casamento. O problema é que a nossa visão, ela está distorcida. A esposa, ela é auxiliadora, ela não é empregada. Os filhos são herança do Senhor e não um saco de pancada. O lar é um pedacinho do céu e não um octógono de luta. Esses são exemplos de visões distorcidas das realidades graciosas que Deus tem para nós. Talvez o que você consegue enxergar hoje na sua família são dificuldades e problemas que você acha extremamente desgastante. Eu quero lhe dizer uma coisa: a sua visão está distorcida do céu. Você precisa pegar os óculos de Deus nessa manhã e colocar para você ver o que Deus tem para a sua família. E isso é muito importante, irmão. Sabe por quê?
Porque muitas famílias, nessa hora que nós estamos aqui, elas estão se destruindo, elas estão se desmoronando. As bases da sua família, elas estão completamente destruídas. E muitas famílias não estão sequer ainda de pé. Mas eu quero dar glória a Deus nessa manhã. Eu quero dar graças a Deus nessa manhã. Porque ainda existem famílias de Deus. Famílias que temem a Deus. Famílias que estão olhando para a sua própria família a partir da perspectiva de Deus. Ainda que o momento não revele aquilo que Deus ainda irá fazer. E isso é fé. Às vezes é um filho que está afastado da casa de Deus. Mas nós cremos na promessa do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa divina, irmãos. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a minha família e a sua família. Queridos irmãos, o que Deus tem para fazer na nossa família é algo estupendo, é algo maravilhoso, é algo poderoso, é algo que as pessoas irão olhar para nós e irão declarar o que está escrito, se eu não estiver enganado, lá no livro de Isaías, capítulo de número 61. E todos olharão para a sua família e verão que vocês são família bendita de Deus. É o que Deus tem, irmãos, para nós. O problema é que a nossa visão, muitas vezes, ela está desfocada ou desajustada com aquilo que Deus tem para nós. Se a primeira parte do processo de cura desse cego era uma visão distorcida, a segunda é que o ex-cego agora, ele consegue distinguir tudo de modo perfeito. É o que o texto vai dizer. No primeiro momento, vamos acompanhar. Jesus faz o lodo, coloca nos olhos do cego, impõe as mãos sobre ele e pergunta: você está vendo? Ele disse: eu vejo os homens como árvores. A Bíblia vai dizer que depois que ele diz isso, o que é que Jesus faz? Põe a mão de novo. Ele põe a mão de novo, irmãos. E isso me chama muita atenção. O texto nos diz que Jesus impôs novamente as mãos sobre os olhos do homem. E impor novamente as mãos indica o cuidado de Deus para com a nossa vida. Todas as vezes que a nossa visão estiver desajustada com a visão de Deus, Ele irá nos tocar novamente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos filhos. E o filho, ele tem que andar na mesma visão do pai. E esse toque de Deus não é algo inerente a nós mesmos, não é algo de mérito próprio, mas é algo que vem da graça de Deus sobre nós. Eu acho muito interessante, porque quando eu estudava esse texto, o Espírito me fez lembrar de 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 até o verso 17. E vocês vão lembrar da história que eu vou contar aqui para vocês. Os assírios haviam cercado a cidade. No meio da cidade estavam Eliseu e Geazi. Quando o moço do homem de Deus, que era Geazi, acordou mais cedo, ele sai até o arraial e quando ele olha para cima, lá nos montes, os carros, os cavalos, os homens de guerra dos assírios estavam lá, preparados para invadir. E aí a palavra de Deus vai dizer que Geazi entra desesperado até a presença de Eliseu e conta o que estava acontecendo, que os exércitos assírios haviam cercado aquele lugar. E qual foi a palavra do homem de Deus? Maior e mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. E a Bíblia vai dizer que a oração de Geazi foi: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja a tua presença no nosso meio. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Geazi vai de novo lá fora, e a visão de Geazi já não é mais a mesma. Agora Geazi continua vendo os exércitos ali cercando aquele lugar, mas em derredor daquele lugar, carros e carruagens de fogo, exércitos de fogo estavam ali protegendo aquele lugar, protegendo aqueles homens. Sabe por quê, irmãos?
Porque a visão de Geazi, ela estava distorcida. E todas as vezes que a minha visão, que a sua visão estiver distorcida, Deus vai vir e vai tocar. E às vezes Ele toca através da sua palavra. Às vezes Ele toca através do louvor que a gente ouve. Às vezes Ele toca através de um irmão que se levanta como um arauto de Deus para dar uma palavra, para nos animar, para nos levantar. E a nossa visão, de repente, ela é mudada. E nós conseguimos enxergar a glória de Deus diante de nós, irmãos. O texto encerra Jesus orientando o homem, agora curado, a retornar à sua casa e a não voltar para dentro daquela aldeia. São detalhes importantes, irmãos. São detalhes muito importantes que nós compartilhamos aqui nessa manhã. Entrar na aldeia, irmãos, é sinônimo de retornar ao ambiente de incredulidade e de zombaria. Mateus, desculpa, queridos irmãos, Salmo 1, para a gente encerrar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Presta atenção no que Jesus fez, irmãos. Jesus disse para ele, em outras palavras, não volte para o ambiente da incredulidade, não volte para o ambiente da zombaria. Irmãos, muitas vezes nós dizemos que somos crentes e participamos de ambiente de incredulidade e de zombaria. Aquele ambiente muitas vezes de piadas imorais, aquele ambiente muitas vezes onde se fazem colocações, comentários a respeito de mulheres, a respeito de homens. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Que não agrada ao Senhor. São ambientes onde Deus não habita, são ambientes onde Deus não está. E o maior desejo do inimigo, irmãos, sabe qual é? É nos trazer de volta para o Egito. É nos levar de volta para onde Jesus já nos tirou. E nós precisamos ter muito cuidado. Eu vou encerrar aqui. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vivemos um tempo, Ronaldo, onde tudo hoje foi relativizado. Se pode fazer tudo, se pode comentar a respeito de tudo. Não, a gente vai à igreja, mas a gente pode sair da igreja, depois da igreja a gente vai no motel. A gente pode sair da igreja, depois a gente pode sair e vamos encher a nossa cara lá fora. A gente pode sair da igreja, depois que a gente sair da igreja, a gente vai viver a nossa semana inteira do jeito que a gente vivia. No domingo a gente vai na igreja, a gente faz a nossa obrigação. Deus não quer isso de nós, irmãos. Deus quer santidade. Deus quer santidade. Nós vamos ver nas Escrituras Deus dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Então convoco aos irmãos nesta manhã a um tempo de reflexão sobre tantas coisas que nós compartilhamos aqui nessa mensagem, mas sobretudo nesse final, de nós não nos permitirmos voltar aos lugares aonde Deus já nos tirou. Deus já nos tirou da vida antiga. Pedro vai dizer que nós devemos nos despojar do velho homem, da vida antiga, e agora viver somente para o inteiro agrado de Deus. E eu não quero aqui, irmãos, trazer um peso sobre os irmãos, porque servir a Deus não é algo pesado.
Os mandamentos do Senhor não são pesados. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles são santos, eles produzem vida em nós. Mas nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convocar os irmãos nesse último momento para uma reflexão. Nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Eu tinha 17 anos de idade, eu já contei isso aqui. Eu participei de um acampamento que foi uma bênção para a minha vida. E a música tema do acampamento dizia: nesse tempo de mudanças, precisamos encarar a necessidade que todo homem tem de voltar a sua mente inteiramente para Deus, em resposta ao vazio que existe em seu ser. E o coro da música era assim, ó: levar Deus a sério implica mudar, muda homem cristão, muda homem cristão, Deus a sério já. Levar Deus a sério implica mudar, muda homem cristão, muda homem cristão, muda homem cristão, Deus a sério já. Meus irmãos, nós precisamos levar Deus a sério. O evangelho que foi pregado aí foi o evangelho que ele foi misturado com tanta coisa que hoje se pode fazer de tudo. Irmãos, nós temos um padrão, amém? Amém, irmãos? Amém. O padrão da igreja é o pastor. O padrão da igreja é a palavra. O que foi dito aqui, irmãos, não foi invalidado não, está tudo válido. Nós não podemos tirar e não podemos acrescentar. E nós não podemos nos esquecer do que Jesus disse em Mateus capítulo de número 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O apelo que eu faço nessa manhã, irmãos, para nós como igreja de Jesus, é que nós possamos levar Deus a sério. Porque eu creio, irmãos, no seu Ronaldo, mas eu creio no seu Ronaldo e os demais irmãos, claro, que nós estamos vivendo assim os últimos capítulos, sabe, Ronaldo? Os últimos versículos da história que vai consumar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço nessa manhã: nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor? Eu quero convidá-los nessa hora para que nós possamos orar ao Senhor e dizer para os irmãos que Deus em Cristo, Ele tem um lugar para todos nós em sua presença. O seu lugar não é Betsaida, o seu lugar é a presença de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças e falar com o Senhor. Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, porque a tua palavra, ela é tão rica e ela concede a nós tantos ensinamentos. E eu fico maravilhado, Deus, muitas vezes quando eu estudo, porque o Senhor me faz perceber, não sou eu que percebo, é o teu Espírito que nos faz perceber. O Espírito da palavra, porque a palavra é muito mais do que letras. Existe um Espírito por cada uma das palavras que são escritas. E nós conseguimos entender aquilo que o Senhor deseja compartilhar com a sua igreja. Ó Deus, esses ensinamentos que foram compartilhados aqui não vêm de mim, mas vem da sua palavra, vem da interpretação, da iluminação, da inspiração do teu Espírito Santo. E eu te peço, Senhor,
Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossa vida. E que nós possamos sair daqui, Senhor, mudados, transformados. Porque recebemos e acolhemos a Tua palavra, ó Deus, em nosso coração. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa levar-nos, ó Deus, a viver a Tua palavra todos os dias e não somente no domingo. Porque no domingo é fácil, a gente se veste, vem à igreja, se prepara, ouve, concorda com tudo. Mas muitas vezes, instantes depois, nós estamos fazendo muitas vezes aquilo que o Senhor reprova em Sua palavra. Senhor, nós não queremos ser crentes hipócritas, crentes mentirosos, mas nós queremos ser crentes praticantes, ouvintes e praticantes, como diz na tua carta aos Efésios. Não queremos ser como aquele homem que olha para o seu rosto no espelho e se esquece. Assim são as pessoas que escutam a palavra e esquecem. Senhor, se o teu Espírito não estiver em nós não conseguiremos viver as verdades da tua palavra. Por isso, nessa manhã, eu te peço que o teu Espírito habite ricamente em cada um de nós, e que o Senhor, ó Deus, possa conduzir a nossa vida de acordo com a tua santa vontade. Aplica, Senhor, a tua palavra em nossa vida, e que nós possamos viver por ela, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor. E aquele que crê, diga amém. Amém, irmãos? Amém.